Estamos apresentando o programa IFCE no ar. E para além de um espaço de ensino e de pesquisa, o Instituto Federal do Ceará também é um espaço de trocas. Hoje vamos conhecer uma iniciativa muito bacana do campus de Fortaleza, o nome é a Caixa Firmeza. A Caixa Firmeza, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, reúne reciclagem e solidariedade. E para falar sobre a Caixa Firmeza, vamos receber aqui no estúdio da Rádio Universitária FM, programa IFCE no ar, os professores Helenilce Oliveira e Gemélia Oliveira e os estudantes Adriano Faso e Priscila Smits. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. E eu queria começar com a professora Helenilce, pedindo para a senhora explicar para a gente, né, o que é a Caixa Firmeza, como é que surgiu esse projeto, por que ele tem esse nome, muitas perguntas, né, professora? Isso. E boa tarde a todos e a todas. Esta criação da Caixa Firmeza é resultado de uma ação dos estudantes, né? A partir do momento em que estávamos a discutir o currículo de artes visuais do IFCE, durante a disciplina de currículos e programas, nós identificamos que para existir uma prática legal nos cursos, os estudantes se deparavam com a dificuldade de utilizar materiais porque precisavam comprar. E aí é importante a gente registrar que os estudantes do IFCE são estudantes muito carentes, né? Isso eu estou falando em termos financeiros. E vou até trazer um dado para vocês. Por exemplo, se a gente pega ali no anuário estatístico do IFCE de 2017, dos estudantes que responderam, a gente tem que 74% ganha menor ou igual a um salário mínimo, isso renda familiar, né? Então, para ter ideia do que a gente está falando, dessa dificuldade do estudante de comprar esses materiais, de se manter nas disciplinas, passa por essa questão também da econômica, né? Então essa Caixa Firmeza, professora, é um espaço, desculpa até me intrometer, é um espaço onde fica ali alguns alunos, ou professores, servidores, enfim, podem colocar materiais para que sejam usados por todos os alunos. Isso, então o aluno traz material à vontade, leva material à vontade, é uma caixa que funciona livremente, né? Não há um controle, não há um registro do que levou, quem levou, quando deve devolver. É livre no sentido mesmo de cultivar a solidariedade, né? Esse espírito de colaboração. Então, que tipo de material, professor, mais se usam, mais se colocam lá, mais se doam também? Certo. São os materiais vinculados à arte, relacionados a artes visuais. Inclusive o Faso pode dizer melhor até que outros materiais são importantes, são utilizados nas disciplinas e que podem ir para essa caixa. Às vezes ele está em casa, guardado, alguém fez a disciplina, ficou lá parado, ou um professor que não está utilizando no momento, né? Então, poder levar esses materiais é muito importante. Adriano, você queria comentar um pouquinho como é que está sendo esse projeto? Adriano que é estudante, né? Ok, boa tarde, tudo bem, né? Na verdade, a proposta inicial desse trabalho era criar um espaço de formação para compartilhar materiais entre os alunos, certo? Alguns semestres a gente faz algumas atividades e, de certa forma, sobra algum material que a gente pode repassar para os nossos colegas. E nesse ponto a gente queria estender para que esse espaço também pudesse funcionar como um meio de integrar os alunos, fazer encontros, pensar a pesquisa, pensar o currículo, fazer oficinas, então aproximar o aluno mesmo e fazer ele pensar um pouco ali da educação, compartilhando algo dentro do corpo docente, né, da faculdade mesmo, né? E aí os materiais são diversos, né, porque a gente utiliza durante o curso papéis que são de vários formatos, de vários tipos, né, papel canson, papel craft, VG. Inclusive também, só interrompendo, a gente, eu vi que assim, uma das coisas que a gente utilizava muito nessa caixa era material reciclado. Por exemplo, o Godet tem muito material, como a Helenilce falou, que é muito caro, e como os estudantes ele tem esse problema econômico, né? Então nem todo mundo tem gente que não faz cadeira porque não tem condições de comprar os materiais. E aí quando a gente idealizou esse programa, né, essa ideia, a Caixa Firmeza, a gente pensou nisso, em quem estiver sobrando e um ajudando o outro a colaborar.
E não só nesse âmbito de colaboração, mas também ecológico. Por exemplo, a gente usa muito, a gente pega caixa de ovo, e aí caixa de ovo de plástico, e dali a gente já faz um godet. Então a gente está reutilizando uma coisa aqui para o lixo, e a gente já pode trabalhar com essa, reutilizando, né, material. Dentro pensar também não só nessa coisa solidária, mas de uma coisa ecológica. A própria caixa, ela é uma geladeira que ia para o lixo, então a gente pegou a geladeira e fez toda uma pintura na geladeira, teve todo o trabalho artístico na geladeira, e aí a gente coloca livros de arte, pode... Não. Então eu queria só pontuar o que você falou, né, Priscila, que a gente já não vê mais como uma geladeira, porque a gente ressignificou esse material, ele virou um suporte que já não é mais geladeira, já tem outra utilidade. Ela se estendeu para aquilo que a gente viu como uma preocupação vigente daquele momento, né? De busca desses materiais e de compartilhar, né? Aí você citou realmente que a gente utiliza e transforma, né? Pega algo que poderia ser descartável e a gente utiliza como um material para fazer esse trabalho, né? Então, eu queria só voltar aqui para a professora Lenilce, ou para um de vocês, né, os estudantes de artes visuais, queria saber por que o nome do projeto, o nome dessa ficou Caixa Firmeza, né? Vocês podiam explicar? É uma homenagem, né, a dois grandes importantes artistas cearenses, né, que é Estrigas e Nice. E, inclusive, a partir da Caixa Firmeza, esse grupo de estudantes passou a se denominar Nice, Núcleo Informal Cearense Estudantil, né? Informal porque a ideia foi espontânea, né? Não veio institucionalizada e ainda assim já, obviamente, buscamos o apoio, né, da diretoria do campus, que tranquilamente achou interessante, inclusive a diretoria de extensão também já vinha desenvolvendo, pensando na ideia, e a partir disso acontecendo, já vislumbra motivar para que ocorra em outros cursos. Inclusive os estudantes de artes visuais também, esse núcleo Nice, se dispôs a também fazer o trabalho em outras geladeiras que possam surgir e se multiplicar em outros cursos. Legal, a gente está também aqui com o professor Gemelho Oliveira. Eu queria só uma avaliação, professor, se você pudesse nos dar a sua opinião, em relação a esse incentivo, essa proposta que de repente pode ser perpetuada por outros cursos, né, também, essa questão da sustentabilidade, né? Eu queria que você desse um aval aí sobre, uma avaliação, desculpa, sobre esse projeto. Boa tarde a todos. Reutilizar é tudo de bom, né? Porque a gente pode pensar aqui em 3 grandes benefícios desse processo. Você reduz o consumo de matérias-primas, e nós vivemos hoje um debate ecológico, né, muito forte sobre os limites e as capacidades de suporte do planeta. Então, quando eu reutilizo, eu evito que novas matérias-primas sejam retiradas da natureza. Lembrando que nós temos um planeta finito para pessoas de sonhos infinitos, e ao ritmo de consumo, né, de alguns países, né, e às vezes nós queremos imitar esse modelo de consumo, mas não temos capacidade de suporte para isso. Então, indiretamente, essa iniciativa dos estudantes, da professora, do instituto, né, que apoia e que cada vez vai, né, apoiar mais, já trabalha nesse ponto. A gente está reduzindo, né, a nossa pressão, a nossa pegada ecológica lá no início de todo o processo, que seria a exploração de recursos, né, minerais e outros recursos da natureza. O segundo aspecto é que quando eu reutilizo, eu educo. Essa própria forma de eu reinserir materiais, redesenhar, né, é uma forma de educar e de criar uma cultura que muda os olhares das pessoas sobre aquilo que elas iriam jogar fora, né? E em terceira perspectiva, eu também vou ter economia, né, de recursos do ponto de vista financeiro, energia, porque eu não preciso, né, gastar para produzir. Então, eu estou reduzindo na fonte, eu estou educando e criando uma nova cultura, e eu estou reduzindo problemas também, né, econômicos de consumo de água, né, e para fechar esse raciocínio, evitando o envio desses materiais, né, para os lixões e para os aterros sanitários, né, que, diga-se de passagem, nós temos 184 municípios do estado de Ceará, 310 lixões, né, e hoje só na cidade de Fortaleza nós produzimos quase 5.000 toneladas de resíduos por dia.
né? Então não são 5 mil quilos, são 5 mil toneladas. É muito. Pronto, eu estou vendo aqui que o senhor é tecnólogo, né, em gestão ambiental pelo IFCE e que tem pesquisas, né, nessa área de resíduos sólidos, né, de aterros sanitários. Eu queria lhe perguntar, saindo um pouco, né, da abrangência do Instituto Federal, se existe um mercado para reciclagem, para reutilização de resíduos, né, em Fortaleza. E como é que o senhor está vendo essa iniciativa? Acho que o senhor até já comentou, né, que veio de forma muito positiva essa iniciativa no campus, né? A maior dificuldade hoje é para que a coleta seletiva, né, porque ninguém faz reciclagem em casa, tá? Vamos deixar isso bem claro. Nas nossas casas nós fazemos coleta seletiva. No Instituto nós fazemos coleta seletiva, que é a separação do material pela sua composição. Pode ser em 2 grupos, podem ser em 4 grupos, de acordo com a cultura que foi estabelecido ali, né? A maior dificuldade que eu vejo hoje na gestão e gerenciamento de resíduos em Fortaleza é esse trabalho que tem que ser feito dentro das nossas casas. A gente poder fazer essa separação para poder reduzir, né, a quantidade de material que colocamos na calçada, e depois que está na calçada não tem como, infelizmente isso vai para o aterro sanitário. Então, hoje nós não separamos sequer 1% do total de resíduos gerado na cidade. Então isso é um problema que a gente precisa assumir. Na realidade, a prefeitura não vai resolver isso sozinha, e nós aqui no Instituto, né, aula após aula, também não vamos resolver, porque a educação também tem limites, né? Então a gente precisa desse trabalho também de construção e de reconstrução de valores, para que a gente olhe para os materiais de forma diferente. Hoje a gente consome muito, e tudo que nós consumimos a gente acha que é lixo. Na realidade, uma grande parte é resíduo, portanto tem valor agregado. E aí é um valor social, eu estou falando de catadores, um valor ambiental, estou falando de economia de recursos da natureza, e um valor econômico, que é a economia de dinheiro em si, de energia e de outros processos, né? Então, mudar dentro de casa, mudar na instituição, para que a gente tenha a cidade, né, que desejamos, né? São muitos pontos positivos. Eu queria ouvir dos alunos, agora a gente está aqui com os estudantes Adriano Fávio e Cida Smith, né? A gente está falando sobre o projeto Caixa Firmeza, né, que começou com uma criação de um espaço de compartilhamento de materiais e hoje, né, já abrange outras coisas, né? Enfim, vocês já notaram na prática, assim, muitos alunos sendo beneficiados diretamente? Se vocês também foram, como é que funciona esse sentimento agora, Fábio? Eu acho que, assim, Fica à vontade. além é como ele falou, além de não só a gente trazer tudo isso, é uma cultura que a gente tá embrionando ali, mas a gente, ainda que seja um projeto embrionário e tal, e tá desenvolvendo, mas a gente já consegue ver frutos, assim, a própria outra turma que a Ellen se pegou, já foi lá e colaborou, então o pessoal tá interessado em fazer, e eu acho que tá rendendo, assim, principalmente por ter sido uma coisa tão recente, né? Foi do semestre passado, a gente terminou agora, sei lá, 3 semanas, e a gente já consegue ver gente que já utilizou material, gente que colocou material, e sempre todo mundo tá lá, assim, trabalhando nessa troca e criando também essa cultura, né? É um espaço bem curioso também. Acho que deve, de repente os outros cursos, né, podem até pensar em alguma maneira de fazer algo parecido. Verdade. Mas eu acredito que além disso a gente está reciclando também ideias e atitudes, né? Que a gente está vendo ali que eu utilizo aquele material, mas eu posso repor esse material, cria um feedback e um ciclo, né? Que as pessoas vão alimentando, e não um grupo fechado. Quem está compartilhando já está participando do grupo. Algo muito aberto, é muito democrático. A gente tem essa autonomia de chegar lá e participar. Realmente não tem essa obrigação, mas tem esse sentimento de contribuição, já que a gente está falando aqui de uma postura mais cidadã, né? E usando a educação como esse meio, né? Para abordar isso. A gente está agora aqui nos instantes finais do programa. Eu queria saber se a professora Lenilce e o professor Gemelli queriam fazer ainda alguma consideração. Convidar todos os estudantes para participar da ideia, se agregar-se ao grupo. O passo seguinte é a criação de um site, de um blog, né, de divulgar mais esse núcleo e esta ação, e principalmente dentro do Instituto a gente ampliar cada vez mais. Acho que a gente está numa época, né, que a gente já começa a compreender uma certa parte do que ocorre na realidade, né, principalmente sobre o meio ambiente. É tempo de transformar, é tempo de ação. Eu acho que da minha parte convidar os estudantes, demais professores, servidores, pessoas que visitam a nossa instituição a colaborar com o nosso programa de coleta seletiva, né? Existe um decreto federal que obriga toda instituição federal, né, a ter um programa de coleta seletiva, né?
mas os nossos, na realidade nem existem indicadores, né? Eu queria dizer que os nossos indicadores eram mínimos, mas nem existem indicadores da eficácia e da eficiência desse processo. Então, convidar os estudantes a de alguma forma, né, participarem na separação desses materiais, e com isso a gente melhora também a imagem da instituição, né? Quando a gente chega na instituição e vê um padrão A, é diferente de um comportamento B. Então a gente vai agir como estudante de acordo com aquilo que a gente está vendo lá, né? Maravilha, maravilha. Então o programa IFC no ar fica por aqui e a gente volta na próxima quinta-feira, 14 horas. Até lá, boa tarde.